Olá, bem-vindos ao nosso IHS News, 11ª edição. Notícias da Igreja no mundo, na América Latina e no Brasil, dos dias 31 de outubro a 3 de novembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E iniciamos esta 11ª edição com a fala do Santo Padre na Praça de São Pedro, no dia 1º de novembro. Os santos não são heróis inalcançáveis, são como nós. Em caminho pela comunhão com Deus foi o ponto de partida para a tradicional Corrida dos Santos, já na sua 15ª edição. Também na praça, com fiéis do mundo inteiro, rezando junto com o Papa Francisco a oração mariana do Ângelus. O pontífice propôs uma reflexão sobre a santidade, em particular sobre duas características: a santidade como um dom, que é um presente, não se pode comprar, e ao mesmo tempo como um caminho. Também no dia 2 de novembro, o Santo Padre rezou pela paz, esperança e misericórdia na missa pela comemoração de todos os fiéis defuntos. Foi numa manhã chuvosa no cemitério de Guerra, em Roma. Hoje, pensando nos mortos, acarinhando a memória dos mortos e conservando a esperança, peçamos ao Senhor a paz, para que os homens não se matem mais nas guerras, disse o Santo Padre em sua homilia. O Papa também lamentou a perda de vidas de tantas pessoas, especialmente dos jovens e crianças na guerra, e disse que nunca poderá haver uma verdadeira vitória por causa do preço que é pago para alcançar. O diretor da Pontifícia Missão para a Palestina testemunha o horror e a destruição que estão ocorrendo na faixa de Gaza. Continuamos a rezar e esperar que essa tragédia possa chegar ao fim antes que a destruição de casas e as mortes de civis aumentem ainda mais. Conforto e apoio aos cristãos que se refugiaram nas igrejas da Sagrada Família e de São Porfírio. Ver o que está ocorrendo é de partir o coração. Essas são as palavras do diretor do escritório de Jerusalém da Pontifícia Missão para a Palestina, que conhece bem a faixa de Gaza, tendo que viajar para lá 3 ou 4 vezes por ano. O cardeal Pizzaballa faz um apelo por ajuda aos esforços da Igreja na Terra Santa. O patriarca latino de Jerusalém pede apoio às dioceses para que possam ajudar as pessoas em Gaza e de outras regiões que sofrem as consequências da guerra na Terra Santa. Vamos todos nós rezar pelos cristãos que estão em Israel e também na faixa de Gaza. Rezemos também pelos judeus e rezemos pela conversão tanto dos judeus como dos muçulmanos. Perseguição religiosa na Nigéria ainda. No domingo 29 de outubro, o padre Tadeus foi levado à força por um grupo de criminosos no nordeste do país. Apenas 2 semanas atrás, o ataque ao mosteiro beneditino custou a vida de um noviço. Houve pelo menos 30 sequestros de membros do clero desde o início de 2023. Não há segurança para as comunidades cristãs na Nigéria, onde ocorreu mais este sequestro de mais um sacerdote neste último domingo. A vítima agora é o padre Tadeus, que foi levado à força por um grupo armado que invadiu a paróquia de Santana, localizado no estado de Taraba, no nordeste do país. O fato foi revelado pela agência de notícias Fides. O bispo de Ucari, num comunicado divulgado pelo porta-voz da diocese, confirmou que o pároco foi sequestrado na casa paroquial. O sequestro para fim de extorsão tornou-se há muito tempo uma verdadeira indústria para grupos criminosos na Nigéria. Quem paga o preço são os cidadãos comuns, mas também membros do clero capturados durante sequestros que ocorrem na rua, ou como neste caso em assaltos reais, geralmente à noite, a conventos e casas paroquiais. No último 17 de outubro, uma gangue de pastores fulani, muçulmanos, entrou no mosteiro beneditino de Eruku, no estado de Kwara, no centro da Nigéria, e ali capturou um noviço, Godwin Eze, mais tarde morto pelos sequestradores, e 2 postulantes, Anthony e Peter, posteriormente libertados. O assassinato do irmão Godwin Eze e a libertação de Anthony Peter foi notícia aqui em nosso canal no IHS News, e agora testemunhamos e rezamos pelo padre Tadeus, sequestrado no último 29 de outubro na paróquia de Santana.
Enquanto acontece perseguição aos cristãos no mundo inteiro, cristãos católicos também trabalham a serviço no mundo inteiro. Freiras nigerianas se esforçam para cuidar das vítimas do tráfico sexual na África, mesmo na Nigéria, onde acontece grande perseguição muçulmana para os católicos. As irmãs, que fazem parte do Comitê de Apoio à Dignidade das Mulheres, um programa supervisionado pela Conferência das Religiosas da Nigéria, ajudou mais de 300 mulheres vítimas de tráfico sexual e se reintegrarem na sociedade. Segundo o relato pela coordenadora do comitê, irmã Filomena Okuo, em entrevista do Vatican News, site oficial de notícias da Santa Sé. O Santo Padre confirma a viagem a Dubai para a Conferência Climática COP28. A viagem do Santo Padre será aos Emirados Árabes Unidos de dia 1º a 3 de dezembro. Estará presente durante os dias da COP28. A Conferência das Partes, organizada pelas Nações Unidas para combater a mudança climática, acontecerá de 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano. O Papa anunciou sua visita na manhã do dia 1º de novembro. Horror na Ucrânia. Família de 9 pessoas massacrada pelos ocupantes russos. Notícias de barbárie e violência chegam novamente da guerra entre Ucrânia e a Rússia. Uma família inteira foi massacrada pelos russos em Donbass. Enquanto isso, Putin acusa Kiev e o Ocidente de violência antissemita no Daguestão por causa da chegada de um avião de Israel, enquanto no país as forças de Moscou reforçam as posições em Bakhmut e lançam novos ataques com mísseis. Em Turim, são inauguradas 2 lavanderias do Papa para as pessoas em situação de rua. As atividades foram inauguradas pelo cardeal Krajewski, promovidas em cooperação com a Procter & Gamble e Air Europe. Elas serão administradas pela comunidade Sant'Egidio, em Turim, no norte da Itália. As instalações também serão equipadas com chuveiros para higiene pessoal. Arqueólogos dizem que formação achada na Turquia podem ser destroços da Arca de Noé. Pesquisadores afirmam que o comprimento da formação se alinha perfeitamente com as dimensões da arca descrita em Gênesis, no capítulo 6, versículo 15. Segundo informações do jornal The New York Post, arqueólogos encontraram na Turquia uma formação geológica que, na verdade, consideraram que podem ser destroços da Arca de Noé. De fato, escavações realizadas no local comprovaram que o interior da suposta embarcação contém material de 5.000 anos atrás, o que corresponde à época que teria acontecido o grande dilúvio que a Bíblia menciona. A possível arca foi encontrada a menos de 3 quilômetros da fronteira da Turquia com o Irã, em um distrito turco. O local fica a meros 29 quilômetros ao sul do cume do Monte Ararat, onde, conforme a tradição bíblica, a arca teria permanecido durante certo tempo. Na América Latina, os ditadores dizem amar a Deus, enquanto eles próprios tomam seu lugar, acreditando serem deuses, afirmou o bispo auxiliar de Manágua, na Nicarágua, Dom Silvio Baez, exilado há alguns anos. A declaração foi feita durante a homilia na missa do domingo 29, na Igreja Santa Ágata, em Miami, nos Estados Unidos, onde vivem muitos nicaragüenses. Segundo Dom Baez, crítico do presidente de extrema esquerda, ditador genocida Daniel Ortega na Nicarágua, os ditadores enriquecem à custa dos pobres, desrespeitam os direitos e liberdades das pessoas e oprimem seu povo. Falam de Deus e dizem que creem em Deus e amam a Deus. Esse Deus de que falam os ditadores do nosso povo não é o verdadeiro Deus, que não pode ser amado se não amamos, se não respeitamos o ser humano, continuou. Uma boa notícia: a imagem da Virgem de Guadalupe fica intacta após o furacão em Otis, em Acapulco. A imagem da Virgem de Guadalupe ficou intacta em meio à devastação causada pelo furacão Otis, que atingiu a cidade costeira de Acapulco e outras áreas do estado mexicano de Guerrero, com rajadas de vento de até 330 km por hora. A passagem do furacão de categoria 5 atingiu a costa perto de Acapulco ao meio-dia e 25 do horário local, no dia 25 de outubro. 46 mortos
e graves danos a hotéis, casas e empresas em todo o estado. E a Virgem de Guadalupe permanece em pé. No Brasil, leigo brasileiro em missão no Maranhão, uma nova maneira de encontrar a Cristo. É o brasileiro Leuvan Pereira Trindade, de São João das Neves, do Maranhão. Foi inspirado ainda em 2018 pela voluntária Ana Fanuele, do movimento leigo Itália Solidária Mundo Solidário, criado pelo padre Ângelo Benoli. A dupla atua junto às comunidades do Brasil a partir da leitura do livro do fundador e de um novo modo de fazer missão e doação a longa distância. A Diocese de Caxias do Sul comemora 90 anos de comunhão, participação e missão. A Diocese completa 100 anos de uma história de fé e evangelização. Os primeiros imigrantes italianos que trouxeram consigo a riqueza de sua fé foram os pioneiros na região. Com coragem e determinação, eles ergueram igrejas, fundaram comunidades e deram vida às paróquias que até hoje são pilares da Diocese. Construíram um legado através da devoção, esperança e ardor evangélico, arraigadas no coração destes imigrantes, mas também naqueles que viram os frutos do trabalho destes desbravadores e que decidiram firmar suas raízes. A devoção e o compromisso dos sacerdotes, irmãs, irmãos e todo o povo de Deus foram fundamentais para a construção e fortalecimento da Igreja. A Diocese, criada em 8 de setembro de 1934, atualmente reúne 73 paróquias de 32 municípios da Serra Gaúcha e quase 1000 comunidades. A Comissão para Animação Bíblico-Catequética da CNBB encaminhou uma carta ao Santo Padre sobre a realização do evento que celebrou 40 anos da publicação do documento Catequese Renovada, Orientações e Conteúdo, de 1983. Em resposta, o Santo Padre, por meio do substituto da Secretaria de Estado, Edgar Penha, manifestou gratidão pelas expressões de comunhão eclesial contidas na carta, assegurando seu reconhecimento pelo empenho realizado na formação permanente de fiéis que assumem com generosidade e dedicação o Ministério Laical de Catequistas. Ainda o evento e todos os catequistas receberam uma bênção do Santo Padre. Mais um cristão católico em nosso meio. Uma senhora de 73 anos foi batizada em Santa Catarina. Tânia Mari da Silva é o seu nome. Batizada na capela do asilo Santa Isabel, administrada pelas Irmãs Beneditinas da Divina Providência em Laguna, Santa Catarina, onde vive, foi no dia 27 de outubro. Para as irmãs, a cerimônia do batismo de Tânia foi emocionalmente e de muita fé, pois há algum tempo ela demonstra o interesse em ser batizada. A senhora Tânia mora no asilo há mais de 10 anos e afirmava que não havia sido batizada quando criança. Ela também aproveitava as vindas do pároco da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes em Laguna, padre Carlos Henrique Machado Fernandes, que celebra a missa no asilo, e pedia a ele para ser batizada, pois este era seu maior desejo, afirmou o pároco. Continua a mobilização de toda a Igreja do Brasil para socorrer os irmãos na Amazônia, que sofrem com as consequências da estiagem na região. Os presidentes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, e da Caritas Brasileira, Dom Mário Antônio da Silva, e ainda da Rede Eclesial Panamazônica, Dom Evaristo Pascoal, assinaram a carta intitulada Clamamos por uma Amazônia Viva. No texto conclamam todas as dioceses, paróquias e comunidades a unirem forças em oração e doação pelos que mais precisam, por meio da campanha SOS Amazônia, Defenda a Vida, Apoie Agora. O Papa Francisco nomeou nesta sexta-feira, dia 3, Dom José Lonilton Lisboa de Oliveira como bispo da vacante prelazia do Marajó, no Pará, transferindo-o da prelazia de Itacoatiara, no Amazonas. A prelazia do Marajó encontrava-se vacante desde as transferências de Dom Evaristo Pascal para a Diocese de Roraima em janeiro de 2023. Ainda, o Santo Padre nomeou nesta quarta-feira, dia 1º de novembro, Dom Onésimo Alberton como novo bispo auxiliar da Arquidiocese Catarinense. Dom Onésimo foi transferido da sede de Rio do Sul e também em Santa Catarina. Atualmente, Dom Onésimo é secretário do Regional Sul 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e preside a Comissão para a Juventude em Santa Catarina. Rezaremos Dom José Lonilton Lisboa de Oliveira pelo seu ministério e também pelo senhor Dom Onésimo Alberton. Encerramos a nossa 11ª edição do IHS News,
elevando nossas preces pela Igreja, pelo Santo Padre, pelos católicos perseguidos e pedindo a paz e a conversão dos grupos terroristas. Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo joelho se dobre.